Bom dia, crianças. Todo mundo bem? Hoje nós iremos trabalhar a matéria arte com o conteúdo para patrimônio histórico-cultural da quinta série. Então hoje nós vamos saber mais um pouquinho sobre o que é patrimônio histórico-cultural, tá bom? O termo patrimônio histórico-cultural diz a respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica, em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a unidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e a preservação do patrimônio histórico e cultural são historiadores e historiadoras de arte, antropólogos e paleontólogos e arquitetos e urbanistas, entre outros. Então, o termo patrimônio histórico cultural diz respeito a quê? Ele nos diz respeito àquilo que é produzido, né? Material ou imaterialmente, tá bom? E pela cultura de determinada sociedade, e que devido à sua importância cultural científica, por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade, né? Os profissionais, eles lideram com a identificação, né? da preservação do patrimônio cultural, tá bom? E o que é patrimônio histórico e cultural, professora? Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico cultural, crianças, é por algum órgão que a entidade especializada no assunto dizemos que ele foi tombado, né, como patrimônio. E pode ser também bem considerado patrimônio histórico-cultural as obras de arte, tá? Com pinturas e escultura, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos, históricos e em geral, tá? E as construções conjuntos arquitetônicos, tá? Com cidade, casa, palácio, casarões, jardins e monumentos, tá? Festas e festividades, músicas, elementos culinários e entre outros representantes das diversas culturas. E ainda existe o que já existiram no mundo. Como está aqui, ó, que é um patrimônio, ó, que é um patrimônio cultural, tá? Isso aqui é uma entidade, ó. O que determina essa imagem aí, ó, é o que determina um bem, o que determina-se um bem cultural e não um patrimônio histórico cultural. São o que? São as suas relevâncias históricas, né? E para a formação identitatária, né? Da cultura de um povo. E a importância da preservação desse bem, para que, consequentemente, a manutenção cultural daquele povo, tá? E por estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nos desenvolvemos certos apreço, né, pela sua preservação, devido ao fato de que esse convívio é fator decisivo para a formação nossa identidade, né? É lógico que todos os contatos com aqueles bens culturais que nós temos, né? Nós sempre gosta de preservar, não é? Que é para nós ter um bem cultural bem preservado, nós precisa cuidar dele, né? E a importância do patrimônio histórico-cultural. Para pensar na importância do patrimônio histórico-cultural e de sua preservação, basta fazer um exercício de imaginação, tá? Imagine que você tem nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico,
sem alteração do ser humano e na paisagem e sem interação com outros seres humanos, tá? Nesses exercícios imaginários, você não seria apresentado a uma cultura. Você não aprenderia a falar, pois não existem outros falantes. Ali você provavelmente alteraria o meio, pois ele não foi alterado. Antes de você, e não haveria como aprender técnicas que permitem essas mudanças. Você não teria cultura, né? Porque nós hoje, para nós ter uma cultura, nós temos que zelar, né? É difícil imaginar isso, pois nós nascemos e crescemos em ambientes culturais, né? Que todos nós nascemos, nós crescemos, morremos num ambiente cultural, né? Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura em que estamos inseridos para o nosso modo de viver, internalizando-os a ponto de tratá-lo como quase naturais. Se um bebê brasileiro é levado para o João ainda, pequenos e criado lá nos moldes e costumes de lá, ele vai internalizar em si a cultura japonesa, né? Porque um bebê que é brasileiro, né, que ele é levado para o Japão, lá ele vai internalizar a sua cultura de lá, né? A cultura japonesa. E se um paulistano é levado quando pequeno para uma aldeia indígena, ele é criado como uma criança o quê? Como uma criança indígena, né? Se ele desenvolverá uma cultura condizente com a cultura indígena dessas aldeias, não é com a do seu local de nascimento, né? Não é como ele vai desenvolver, não é o que ele nasceu de lá, né? Lá da cidade, como eles especificaram bem aí, é levado para é levado para uma cultura, né? Lá onde aquele criado é que ele vai desenvolver, não onde ele nasceu, né? E a importância do patrimônio histórico-cultural. Para pensar na importância do patrimônio histórico-cultural, para pensar no patrimônio histórico-cultural, e de sua preservação, basta fazer o quê? Um exercício de imaginação, né? Como eu já tinha dito, né? Então, por aí tá entendido, né? Isso atesta a cultura moldas, né? As nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural do mesmo modo. O brasileiro que foi criado no Japão ou o paulista que foi criado na tribo indígena, se tiver noção de sua origem, né? Ela pode desenvolver alguns sentimentos de pertencimento, né? À sua cultura original, pois há uma identidade de cada cultura. Vocês sabem, né? Que existe uma identidade para cada cultura e que possibilita o sentimento da valorização, né? Que a valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da nossa identidade, né? Que molda as pessoas. E por isso, preservar as paisagens e as obras de arte, as festas populares e a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter o que? A identidade desse povo, tá? E os tipos de patrimônio. O patrimônio histórico. Tem os tipos de patrimônio, tipos de patrimônio cultural. O patrimônio histórico material,
ele é o conjunto dos bens materiais, físicos e que possui importâncias históricas, né, para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como bens materiais as obras de arte, como a pintura, os monumentos, as cidades, os prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítio arqueológico, enfim, tudo aquilo que existe materialmente possui algum valor histórico-cultural, né? Que o dignifique de ser preservado e lembrado. Então, tudo isso é o que? Patrimônio histórico, tá? Isso atesta que a cultura moda e as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural, do mesmo modo os brasileiros que foi criado no Japão ou o paulista que foi criado na tribo indígena, se tiveram noção de sua origem, né? Ele pode desenvolver algum sentimento pertencente à sua cultura original, né? Pois uma identidade de cada cultura que possibilita o sentimento da valorização. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade, né? Que molda as pessoas e por isso preserva o quê? Preserva as paisagens, as artes, a festa popular, a culinária e qualquer outro elemento cultural de um povo, né? E é manter a identidade desse povo. Os tipos de patrimônio cultural. O patrimônio histórico material é um conjunto de bens materiais físicos que possui importância histórica para a formação cultural da sociedade, né? E podemos destacar como os bens materiais, obras de arte, como pinturas, monumentos, cidades, prédios, conjuntos, parques, sítio, arqueólogo, enfim, aquilo que existe materialmente possui alguns valores histórico-cultural, né? Identifica e ser preservado e lembrado, né? O patrimônio histórico imaterial. Esse conceito é mais abrangente, né? Pois não requer a existência material. Quer dizer que ele não requer, né? Não tem a existência material, né? E mediante de um bem para reconhecê-lo, né? Como patrimônio. Pode ser considerado patrimônio histórico-culturais imateriais, o idioma e os dialetos, tá? A culinária, as festas populares, os rituais religiosos e os conjuntos de ditos populares, entre outros, ó. Olha aqui, ó. Essa imagem aí, ó, é o frevo. É uma festa popular da Olinda e ela é considerada um patrimônio imaterial da humanidade, tá bom? Essa imagem aí mostra isso, né? Que é uma festa popular e ela não é considerado um patrimônio imaterial, tá bom? E o patrimônio nacional, histórico nacional. No Brasil temos uma vasta lista de patrimônios materiais e imateriais tombado pelo IPAM. Entre eles encontramos artefatos artísticos, igrejas, museus, cidades e patrimônio imaterial que soma em sua tonalidade centenas de itens. Para citar dois bons exemplos de patrimônio imaterial, temos o que? Temos o acarajé, que é a parte da culinária baiana herdeiras, da cultura africana, e o frevo, tá? E a famosa festa tradicional pernambucana. Somente com o patrimônio cultural da humanidade, que é reconhecido pelos Unesco, temos 10 cidades tombadas por seu conjunto paisagístico, arquitetônico, né, e urbanístico. E além desses conjuntos de obras avulsas tomadas por suas beleza material e cultural são elas, ó. O conjunto da Pampulha,
em Minas Gerais, né? Aí vem o conjunto arquitetônico paisagem urbanística de Brasília, um conjunto arquitetônico conjunto arquitetônico e paisagísticos e urbanístico da cidade de Goiás, né? Que é a antiga capital dos estados de Goiás, tá? É um conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Diamantina, Mato Grosso. É um conjunto arquitetônico, paisagístico, urbanístico de Ouro Preto. É um conjunto de arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Olinda. É um conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico de São Luís, Maranhão. E um conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico Salvador, Bahia. E um conjunto arquitetístico, paisagístico e urbanístico Congonhas. E um conjunto arquitetônico, paisagístico urbanístico de São Cristóvão, né, Sergipe. E um conjunto arquitetístico, paisagístico e urbanístico de São Miguel das Missões, né? E vem também o conjunto paisagístico do Rio de Janeiro e o sítio arqueológico da Serra da Capivara, né? E essa IPAM, ela é uma sigla que significa Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Entenderam? Essa sigla aí é como eu estou dizendo, ela significa Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E o Instituto ele nasceu em 1937, sendo fruto político e públicas, né, oriundas do governo de Getúlio Vargas. Para o reconhecimento e a preservação da diversidade cultural brasileira, no entanto, os primeiros índices que retomam a história do IPAM datam de 1933, quando foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais. Que IMN é o órgão vinculado, né, que é o Museu Histórico Nacional, que é a principal função desse órgão era impedir o quê? A retirada de artefatos históricos do país e prática como uma época devida ao comércio de objetos históricos, né, e a obra de arte. Em 1937, a IMN foi substituída pelo serviço de quê? O Serviço de Patrimônio Histórico Nacional. E em 1937 entraram em trâmite as discussões a respeito da ampliação de atuação de SPHN envolvendo uma densa equipe ministerial, né, do governo, que decide pela ampliação do órgão vinculado e ao então Ministério da Educação e Saúde, comandada à época por Gustavo Campa Neumann. Desde então, a IPAM passou por progressivas mudanças, né? Somente em 1994 ela tomou a nomenclatura que possui hoje e no ano de 2000 e passou a registrar também os bens patrimônios imateriais, tá? Então, desde essas datas aí que o IPHN ele passou por progressivos, né? Ou seja, ele passou por mudança, né? E somente em 94 foi que ela tomou a nomenclatura e possui hoje, no ano de 2000, o registro para os bens patrimoniais e imateriais, tá bom, crianças? Nossa aula termina por aqui e um bom dia a todos e até a próxima aula. E fazer uma pesquisa sobre patrimônio histórico, cultural e trazer na próxima aula, tá bom?